Mas falando de algo diferente, do empreendedorismo social, empreendedorismo sustentável, preservar o meio ambiente não é mais a única tarefa, é preciso mais. Nós vamos trazer exemplos para você agora, de empreendedores que começam a fazer a diferença pensando no outro. Veja. Ficou no passado aquele pensamento que relacionava cuidados com o meio ambiente a um possível aumento de despesas. Nessa empresa, sustentabilidade é a base do negócio. A gente pensa, será que sustentabilidade é só separar os resíduos? Não, é evitar também esses resíduos. O canudo reutilizável, feito em metal, lidera as vendas. E essa embalagem com 4 unidades e uma escovinha para a limpeza interna é a que mais sai. Para ganhar a confiança do consumidor, foram muitos testes, adaptações no produto e novos procedimentos. São 2 minutinhos apenas no forno e um tratamento que é fundamental para dar segurança para quem for utilizar o canudo, né, Patrícia? Exatamente. Quando o canudo chega até nós, então ele passa por várias mãos, né? E ela tem a parte da gravação. E então, antes de enviar para o cliente, a gente tem um processo de banho e depois o processo na máquina industrial, que vai a 90 graus, que esteriliza o produto. Na segunda parte, a gente faz, então, a higienização com álcool em gel, antes de colocar dentro da caixa. O negócio sustentável também gera empregos. Presente em 18 estados, a empresa já conta com 9 funcionários. Tinha meu ateliê já há 5 anos, né? Trabalhava por conta, tinha vários clientes. E quando surgiu, nós conversando, surgiu a proposta de eu vir fazer parte da equipe. E eu gostei muito por já ter essa pegada sustentável, é uma coisa que eu gosto, já vinha fazendo isso há um tempo e agora estou aqui fazendo parte da equipe. Em média, por dia, são 40 pedidos fechados. E o portfólio não para de crescer. Aqui a gente tem, por exemplo, a composteira, que pode estar dentro de casa ou na sacada de um apartamento, até essa bolsa aí que você tem na mão, como uma proposta muito mais de moda até. Exatamente. Então, saindo um pouco da linha comum de ecobags, a gente buscou criar produtos criativos e um dos produtos é essa ecobag rendada, que é uma das grandes tendências do verão, que ela é bonita e serve para carregar frutas, verduras, um livro, um vinho, flores, né? O que a gente quiser. Trazer mais sabor e facilidades para o dia a dia é a proposta dos fabricantes da Mini Horta. A hortinha, neste formato, já é a 5ª aplicação de um dispositivo criado pela equipe do Marcelo lá em 2016. E sempre com a preocupação de trazer sustentabilidade para a agricultura urbana. Exatamente, trazer para dentro de casa. Então a gente percebeu que as práticas de sustentabilidade dentro de casa, elas começam com poucas ações. Então, a grande transformação começa com as pequenas ações você tendo seu cultivo orgânico dentro da sua casa. O dispositivo ele é capaz de medir e controlar quais variantes? Então, nessa caixinha, nesse dispositivo, a gente mede temperatura, umidade, insolação, pegamos todos esses dados e através da rede Wi-Fi mandamos para os nossos servidores. Lá, para o processamento em nuvem, nós fazemos um match, uma sincronia do local de cultivo do usuário com o nosso catálogo de plantas, permitindo que a FAO vá recomendando para o usuário exatamente quais plantas vão dar certo no local de cultivo dele. Bastou uma conversa com o Marcelo para o Douglas ver que estava diante da solução que procurava. A gente está fora, abre o aplicativo na rua e sabe até o índice de luminosidade que está tendo nas plantas, então para a gente a facilidade é o aplicativo mesmo na mão, não tem preocupação nenhuma mais. Ele e a mulher adoram cozinhar. E quando o tempero fresquinho está ali, a 1 ou 2 passos, não tem receita difícil. Não só o sabor, mas o aroma que deixa na hora que você vai colher ali as folhinhas, né? Nada mais como estivesse fazendo uma comidinha em casa. Então, o sabor é diferente. Novas soluções, novos produtos e serviços. No campo dos empreendimentos responsáveis, é a sustentabilidade que gera lucro. Bom, vamos continuar falando sobre esse assunto. Está com a gente aqui no estúdio o presidente do Instituto Legado de Empreendedorismo Social, o James Marins. James, bom dia, obrigado pela tua presença. Bom dia, Riva. Tudo bem? Prazer estar Estamos aqui recebendo com uma autoridade aqui em empreendedorismo social. Agora, Obrigado. Quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é: eu tenho que separar o lixo, eu tenho que pensar no planeta. Sustentabilidade, empreendedorismo sustentável é muito mais que isso, né, James? É importantíssimo separar o lixo, cuidar dessa questão ecológica, mas sustentabilidade tem um tripé. Sustentabilidade não pode ser só ecológica, ela tem que ser social também, porque ela tem que atender o ser humano. Sim. E não adianta ser só ecológica e social. Se ela não for financeiramente sustentável, não vai funcionar.
Então, a sustentabilidade tem essa característica muito mais ampla do que nós pensamos. Quem pensa em abrir um negócio hoje tem que colocar sustentabilidade em meio a tudo isso? E até penso aqui como uma forma de captação de recursos mais fácil, tendo uma empresa sustentável? Não tenha dúvida, Riva. O que acontece hoje? Há uma tendência mundial, inclusive na criação de linhas de recursos para empreendimentos com sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, social e financeira. Então, os investidores não estão olhando mais só o resultado financeiro. Muitos grupos de investidores hoje estão olhando também o impacto social, o impacto ambiental. Então, quem vai empreender precisa estar sintonizado com essa tendência, que não é só uma tendência de investimento, é uma tendência para o consumidor também. Existem muitas pesquisas, por exemplo, indicando que em numerosas situações os consumidores preferem pagar um pouco mais caro por um produto, claro, por um produto sustentável, porque o consumidor faz parte desse movimento, que é um movimento transformador massivo, é mundial. Então, os criadores de negócios precisam perceber que isso faz parte do seu negócio. Que pequenas dicas você pode dar rapidinho para esses empreendedores aí em 30 segundos? O que ele pode fazer para se tornar sustentável? Econômico, social e ecologicamente. Vou dar exemplos. Construtoras estão fazendo prédios sustentáveis. Então, construtores estão fazendo prédios que economizam energia elétrica, que economizam água e que gerem melhor os seus resíduos. Nós vimos agora aqui que produtores de alimentos, por exemplo, estão preocupados em utilizar menos agrotóxicos e assim se tornar menos agressivos ao meio ambiente e melhorar a saúde do consumidor. Nós temos visto, por exemplo, iniciativas grandes na área de energia, de energia solar, de economia de combustível. Hoje as montadoras estão anunciando que seus veículos são mais econômicos. É um duplo benefício. Você economiza combustível e polui menos o ambiente. Há um rol imenso de atividades que dependem desse campo. Isso tudo depende de começar com pequenas atitudes na hora que você vai fazer o seu plano de negócios. Ele tem que ser pensado de forma sustentável. Nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Instituto Legado de Empreendedorismo Social, o James Marins, que organizou aqui esse livro que você está vendo. Tinha papo para a gente ficar aqui mais umas 60 horas, mas o tempo é curto. James, obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Até uma próxima. Ó, esse é o livro aqui, Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro, ele que organizou esse livro.